Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Boa leitura a todos. O primeiro dia de estágio é sempre um evento memorável, seja porque tudo corre perfeitamente ou porque tudo dá terrivelmente errado. Para Lisa Martin, as coisas já estavam dando errado antes mesmo de ela entrar no prédio da Dax Corp. Primeiro, o ônibus quebrou. Depois o taxista pegou o caminho errado. E para piorar tudo, o salto dela ficou preso num bueiro na calçada bem em frente à entrada do prédio. Atrasada e com o cabelo parecendo um ninho de pássaro depois de enfrentar o vento a caminho do trabalho, a Lisa atravessou o saguão correndo em direção ao elevador, que estava prestes a fechar. "Espere, pare!" ela gritou enquanto corria como um foguete pelo saguão. No último segundo ela conseguiu passar pelas portas do elevador, mas o impulso foi tão forte que ela se chocou contra um homem alto de terno escuro que estava distraído com o celular. "Oh!" exclamou Alyssa ao esbarrar nele. "O quê?" Ele mal teve tempo de reagir antes de soltar um grunhido de dor. Alyssa pisou com força no pé dele. "Ai, ai, ai, ai!" Alyssa deu um pulo para trás, agarrando-se à parede do elevador para se apoiar. O homem, ainda em choque com o que acabara de acontecer, olhou para o pé e depois para Alyssa com uma expressão de pura incredulidade. "Você me pisou." "Não foi intencional", disse Alyssa levantando as mãos, "mas se isso te consola, meu pé também dói." Antes que ele pudesse responder, seu telefone, que havia voado de sua mão com o impacto, caiu no chão do elevador com um baque surdo. "Oh, não!" Alyssa atendeu o telefone, rezando para que ainda estivesse intacto. O homem arrancou o aparelho de volta, lançou-lhe um olhar fulminante e disse friamente, "Fantástico. Agora meu celular também deu um voo solo." Alyssa soltou uma risada nervosa. "Pelo menos sobreviveu, né? Os celulares modernos são bem resistentes." Ele pressionou um botão lateral e a tela piscou, trincou. Alyssa prendeu a respiração. "Bom, acho que agora seu telefone tem um design único, feito sob medida pela Impact." O homem soltou um suspiro profundo e esfregou as têmporas tentando manter a calma. O elevador continuou subindo quando de repente deu um solavanco e parou abruptamente. As luzes piscaram. Silêncio total. Alyssa engoliu em seco. "Isso faz parte da decoração." O homem ignorou a piada e, impaciente, apertou o botão de emergência. O elevador parou, disse ele, claramente tentando manter a compostura. Os olhos de Alyssa se arregalaram. Eu percebi. Meu primeiro dia e já estou presa em um elevador com um estranho. Isso deve ser um castigo divino por ter derramado café no meu currículo." O homem lançou-lhe um olhar desconfiado. "Como é que alguém derrama café no próprio currículo?" "Ah, foi um acidente, mas por sorte o RH só leu metade antes da tinta borrar." Alyssa sorriu. "E você? Como foi parar aqui?" Ele ergueu uma sobrancelha. Peguei o elevador." Ela suspirou. "Nossa, sério? Eu jamais teria imaginado." O homem olhou para o teto como se pedisse paciência aos céus. "Eu trabalho aqui." "Ah, então você deve conhecer o protocolo de saída de emergência. O que fazemos agora? Gritamos por socorro? Mandamos sinais de fumaça?" "Vamos esperar", respondeu ele secamente. Alyssa cruzou os braços. "Que chato." "Bem, estamos em um elevador, não em um programa de comédia." Os olhos dela se arregalaram. "Por falar nisso, você gosta de comédia stand-up?" O homem olhou para ela como se ela tivesse acabado de perguntar se ele era um alienígena. "Ah, que pie. Eu adoro isso. Tem um comediante que faz piadas sobre reuniões corporativas. Ele é genial. Ele diz que os chefes sempre falam, vamos resolver isso por e-mail, mas ninguém nunca responde aos e-mails. Você já ignorou algum e-mail?" "Você fala muito." "Eu falo muito quando estou nervosa", admitiu Alyssa, franzindo a testa. "Meu cérebro meio que entra no modo rádio AM e começa a transmitir todos os meus pensamentos." "E o problema?" "Eu diria que é um talento não reconhecido." O interfone finalmente crepitou e a voz de uma recepcionista ecoou pelo alto-falante. "Pessoal, tivemos uma pequena falha. O elevador deverá voltar a funcionar em cerca de 5 minutos." "Ótimo", disse o homem, encostando-se na parede, impaciente. Alyssa suspirou dramaticamente.
5 minutos é tempo suficiente para refletir sobre a vida. Me diga uma coisa, você já fez alguma coisa realmente constrangedora? Ele piscou. Por que eu te diria isso? Como estamos presos aqui, e de acordo com o código não oficial do elevador, quando duas pessoas ficam presas juntas, elas têm que compartilhar segredos embaraçosos. Nunca ouvi falar desse código. Claro que não, porque acabei de inventar isso, mas a regra continua valendo. Ele a encarou sem conseguir acreditar que estava tendo aquela conversa. Tudo bem, vou entrar na brincadeira. A Lisa inclinou-se para a frente ansiosa. Continue. Quando eu era criança, disse ele, cruzando os braços, caí na piscina de um hotel durante uma viagem porque queria ver se era possível andar sobre a água. A Lisa abriu um largo sorriso. Meu Deus, você achou que era Jesus? Achei que tinha lido algo sobre a tensão superficial da água e quis testar. Isso é incrível. Errado, mas incrível. O elevador deu um leve solavanco antes de continuar sua subida. A Lisa bateu palmas animadamente. Estamos livres! O homem balançou a cabeça, parecendo aliviado por se livrar dela. Quando as portas do 20º andar se abriram, ele saiu primeiro. A Lisa o seguiu logo atrás, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Na recepção, ela foi recebida por uma assistente sorridente. Você deve ser a nova estagiária. O Sr. Pfizer quer falar com você antes de você começar. A Lisa parou abruptamente. Sr. Pfizer? A assistente apontou para um escritório envidraçado, e lá estava ele, o homem do elevador, o CEO da empresa, Ethan Pfizer. A Lisa prendeu a respiração. Ah, bom, agora com certeza você é demitida. Ela queria cavar um buraco e se esconder nele para sempre. Se ao menos o elevador tivesse ficado preso por mais uma hora, ou se um raio tivesse caído naquele exato momento, qualquer coisa teria sido melhor do que entrar no escritório daquele homem, logo depois de pisar nele, fazê-lo derrubar o telefone e obrigá-lo a ouvir suas teorias sobre os segredos do elevador. A assistente do CEO sorriu. Viu escrito. Pode entrar. Ele está esperando por você. Esperando que eu me demita, pensou a Lisa. Ela forçou um sorriso e entrou. Ethan Pfizer estava sentado atrás de uma mesa impecável, com uma aparência bem diferente do homem irritado no elevador. Seu terno continuava perfeito, seu cabelo cuidadosamente penteado e sua expressão séria inalterada. Ele olhou para ela. Ah, você de novo. A Lisa deu um sorriso nervoso. O desastre ambulante em pessoa. Ethan fez um gesto para que ela se sentasse. Alissa Martin acertou. Ela sentiu com a cabeça tentando manter um mínimo de dignidade. Sim, senhor, mas se o senhor precisar fingir que eu nunca existi para preservar sua sanidade, eu entendo perfeitamente. Ele ignorou o comentário. Você foi aprovada para um estágio no departamento de análise de projetos. Isso significa lidar com relatórios, apresentações e reuniões. A Lisa sentiu com a cabeça esperando que ele não mencionasse o incidente do elevador. Disseram-me que você é proativo. Ela piscou. Eles disseram isso? São boas notícias? Depende. Ethan cruzou as mãos sobre a mesa. Se ser proativo significa derramar menos café do que a média do escritório, então sim. Ela corou. Juro solenemente que não derramarei café mais de 2 vezes por semana. Ethan não riu. Você vai trabalhar sob a supervisão de Melissa, a gerente do departamento. Ele olhou diretamente para ela. E tente não causar um incêndio. Os olhos de Alisa se arregalaram. Isso já aconteceu antes? Não, mas com você nunca se pode ter certeza demais. Ela abriu a boca para protestar, mas logo percebeu que não tinha defesa. Custou. Ele fez um gesto em direção à porta, encerrando a reunião. Podem ir. E por favor, tentem não pisar em ninguém na saída. A Lisa saiu apressada do escritório. Ela tinha conseguido, não tinha sido demitida no primeiro dia. Isso já era uma vitória. Assim que chegou ao departamento de análise de projetos, percebeu que já era uma espécie de celebridade no escritório. Os sussurros eram altos o suficiente para serem ouvidos. É ela a estagiária que quase matou o CEO. Ouvi dizer que ela jogou o celular dele pela janela. Isso é um exagero. Estava apenas no chão. Ela tá olhando. Melissa, a gerente do departamento, aproximou-se. Bem-vinda, Alisa. Alissa sorriu educadamente. Obrigada. Estou muito animada para começar. Melissa assentiu com a cabeça, mas pareceu um pouco hesitante. Espero que sim.
Só para avisar, nosso departamento é muito estruturado. As pessoas aqui são extremamente organizadas. A Lisa sorriu. Ah, claro, eu também sou super organizada. Naquele exato momento, sua bolsa escorregou do ombro e derrubou uma pilha de documentos da mesa de um colega. Papéis se espalharam por toda parte. O silêncio era ensurdecedor. Ah, Issa murmurou. Isso foi um teste? Melissa suspirou. Vou te mostrar onde fica sua mesa. Ela entregou uma pasta para a Lisa. Aqui estão alguns relatórios que você precisa organizar e revisar. É simples. Basta colocar os documentos em ordem, verificar as planilhas e inserir tudo no sistema. Parece fácil. A Lisa sorriu. Ótimo. Precisamos que esteja pronto em 3 horas. Melissa se afastou, deixando a Lisa para sua primeira tarefa. Ela abriu a pasta e encontrou dezenas de páginas repletas de gráficos e tabelas complexas. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Ela respirou fundo e começou a separar os papéis. 5 minutos depois. Definitivamente não consigo fazer isso. Os gráficos pareciam runas místicas antigas. As tabelas tinham mais números do que o manual de instruções de um foguete. Mas a Lisa não ia desistir. Preciso de um plano, pensou ela. Então ela teve uma ideia brilhante. Pegou alguns blocos de notas adesivas coloridas e começou a etiquetar planilhas com nomes engraçados para ajudá-la a lembrar do que se tratava cada uma. A planilha da depressão, porque os números não paravam de cair. O gráfico da tristeza, porque parecia uma espiral descendente. As tabelas de falência, autoexplicativo. Orgulhosa de seu sistema revolucionário, ela continuou trabalhando. A Lisa estava tão concentrada que nem percebeu quando Melissa voltou. Como tá indo? A Lisa deu um pulo de susto e no processo derrubou sua xícara de café em cima dos documentos. Os olhos de Melissa se arregalaram. Alissa e eu, quando ele estar do solar. Eu posso explicar. A Lisa agarrou guardanapos freneticamente, mas era tarde demais. As mesas estavam completamente manchadas. Todo o escritório ficou em silêncio. Meu Deus, murmurou alguém. Melissa massageou as têmporas. Quanto café você bebe por dia? Não é suficiente para lidar com isso. Ela respirou fundo. Certo. Imprima tudo de novo e refaça as anotações. Alissa suspirou aliviada. Então eu ainda tenho um emprego? Melissa fez uma pausa. Por enquanto. Após passar uma tarde inteira consertando o desastre, a Lisa finalmente terminou seu trabalho. Ao se levantar para entregar os documentos a Melissa, ela ouviu murmúrios no escritório. O CEO está chegando. Ethan Pfizer entrou no departamento como um rei, inspecionando seu reino. Todos imediatamente se endireitaram. A Lisa tentou parecer profissional, mas o nervosismo falou mais alto e ela deixou cair a pilha de documentos bem aos pés de Ethan. Ele olhou para os papéis no chão e depois para a Lisa. Ela deu a ele um sorriso sem jeito. Ah, oi de novo. Ethan respirou fundo. Você tem algo contra documentos? Ela se abaixou rapidamente para pegá-los. Não, eu adoro documentos. Eles são tão retangulares. Ele ergueu uma sobrancelha. Rectangular? Sim, e impresso. Muito bom. Ele olhou para ela completamente perplexo. Bom saber. Ele pegou um relatório e folheou-o. Esses números, ele fez uma pausa. Por que este gráfico está intitulado O Gráfico da Tristeza? O escritório mergulhou em absoluto silêncio. A Lisa sentiu sua alma deixar seu corpo. Eu posso explicar. Ethan encerrou o relatório lentamente. Ele olhou que essa seja uma explicação realmente boa. Todos na sala prenderam a respiração. O rosto de Alisa ficou tão quente que ela tinha certeza de que poderia fritar um ovo na testa. Lá estava ele, Ethan Pfizer, o CEO mais intimidador da história dos CEOs, segurando um relatório com um gráfico chamado O Gráfico da Tristeza, e olhando para ela como se estivesse tentando decidir se aquilo era uma pegadinha ou um teste de paciência. Ela abriu a boca para explicar, mas seu cérebro entrou em modo de emergência e se recusou a apresentar qualquer coisa útil. Então ela simplesmente disparou. Bem, se eu fosse um gráfico também me chamariam assim. O escritório permaneceu em completo silêncio. Ethan apertou a ponte do nariz como se pedisse força ao universo. Por que exatamente você deu esses nomes às planilhas? A Lisa engoliu em seco. Bem, Sr. Pfizer, os números podem ser tão frios, então eu lhes dei personalidade. Agora eles são gráficos com sentimentos.
Personalidade? Ela assentiu com entusiasmo. Sim, veja bem, o gráfico da tristeza mostra uma queda enorme no desempenho, então o nome faz todo sentido. E a tabela de falências? Uma tragédia. Precisamos sentir o impacto desses números para realmente entender a história por trás deles. Ethan piscou. Suzy acabou de descrever relatórios financeiros como se fossem uma novela. Com a trilha sonora certa, ficaria ainda melhor. A Lisa deu um sorriso tímido. Ethan não tinha certeza se devia rir ou rescindir o contrato dela ali mesmo. Mudem os nomes, agora. Ela assentiu tão rápido que parecia um pinguim adestrado. Imediatamente, senhor. Ele lançou-lhe um último olhar antes de sair da sala, murmurando algo sobre como a empresa continuava a atrair gênios do caos. Assim que a porta se fechou, o escritório irrompeu em sussurros. Meu Deus, você sobreviveu. Pensei que ele fosse te demitir na hora. Sério, quem é que intitula um relatório corporativo de gráfico da tristeza? A Lisa suspirou e se deixou cair na cadeira. Bom, pelo menos ele não jogou um grampeador em mim. Considero isso uma vitória. Devido ao caos das planilhas e a uma ideia brilhante, ou nem tanto, a Lisa teve que ficar até tarde organizando os documentos. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digitem pipoca nos comentários. Só quem chegou até aqui vai receber. Agora vamos continuar com a história. Olhando em volta, ela percebeu que o escritório estava quase vazio. Apenas algumas luzes permaneciam acesas e o som dos teclados ecoava no espaço silencioso. Ela estava exausta. Tudo bem, Elisa. Termine isso e vá para casa. Mas havia um pequeno problema. Ela não conseguia mais se concentrar. Seus olhos começaram a pesar. E foi então que ela teve uma ideia brilhante. Eu estive da Ledur. Preciso de um estímulo. Algo que me ajude a ficar acordada e motivada. E qual era a melhor maneira de se manter acordado? Música. A Lisa colocou os fones de ouvido, abriu sua playlist de energia máxima e apertou o play. No instante em que a batida começou, ela não conseguiu resistir. Sem perceber, começou a mover os ombros no ritmo. Depois vieram os braços e, em seguida, as pernas. Em poucos minutos, a Lisa estava dançando sozinha no meio do escritório, girando em torno da mesa, batendo palmas no ritmo da música e fingindo que seu grampeador era um microfone. Ela deu uma pirueta dramática e emocionada, deslizou pela cadeira giratória como uma estrela do rock no meio de um show. E foi então que ela ouviu um ruído, uma tosse suave. A Lisa ficou paralisada, ainda segurando o grampeador como se fosse um microfone. Ela se virou lentamente, e lá estava ele, Ethan Pfizer, parado na porta, olhando para ela com uma expressão indecifrável. Por um instante, o tempo pareceu parar. A Lisa sentiu como se sua alma estivesse deixando seu corpo e embarcando no primeiro voo para outro planeta. Talvez se eu fingir ser uma estátua, ele simplesmente vá embora. Mas Ethan não se afastou. Muito pelo contrário, cruzou os braços e inclinou a cabeça. Bem, isso foi inesperado. Ela deixou cair o grampeador. Eu posso explicar. Ele ergueu uma sobrancelha. Adoraria ouvir isso. Ela pensou rápido. Bem, você sabe, estudos mostram que dançar melhora a produtividade. Que estudos? Muitas delas. Pesquisas científicas respeitadas, publicadas por especialistas em dança produtiva. Ethan não conseguiu conter o sorriso. Você acabou de inventar isso. Sim, mas soa convincente, não é? Ele balançou a cabeça, ainda tentando não rir. Diga-me uma coisa, Martin. Isso faz parte da cultura corporativa da Dax Corp? Com certeza. É uma tradição secreta. Todos os funcionários dançam sozinhos quando ninguém está olhando. Ethan soltou uma risada curta e discreta, mas a Lisa percebeu que ele riu, e era uma risada genuína. Ela sentiu um leve orgulho por isso. Ethan suspirou e olhou para o relógio. Só termine esse relatório. Ela fez uma saudação brincalhona. Sim, senhor. Ele começou a sair, mas antes de fechar a porta, olhou para ela uma última vez. E a Lisa. Aquele giro na cadeira foi impressionante. Então, ele saiu. Ela ficou parada, piscando. Será que o CEO dela tinha acabado de elogiar seus passos de dança no escritório? Ela olhou para a cadeira. Talvez eu devesse praticar isso com mais frequência, mas por precaução, só quando ninguém estiver olhando. Ethan saiu do escritório e caminhou pelo corredor. Ele ainda não conseguia acreditar no que acabara de ver. A Lisa dançando, girando na cadeira como se estivesse em um show particular, usando um grampeador como microfone.
Ele deveria ter ficado irritado, mas para sua surpresa, riu, e isso o incomodou. Ele não era o tipo de cara que ria facilmente. Era um CEO, um homem sério, prático e racional, mas aquela estagiária, ela era um desastre encantador, e ele não sabia o que pensar disso. No fundo ele sabia de uma coisa, aquela cena não sairia da sua cabeça tão cedo, e isso era preocupante. Mas por agora ele preferia não pensar nisso. Na manhã seguinte, a Lisa entrou no escritório tentando passar despercebida. Era difícil agir normalmente depois do que havia acontecido na noite anterior. Toda vez que fechava os olhos, a lembrança voltava, ela girando na cadeira, segurando um grampeador como microfone, e Ethan Pfizer parado na porta, observando tudo. Ela respirou fundo, precisava seguir em frente. O escritório estava movimentado e todos pareciam concentrados, o que era ótimo. Ninguém comentava nada sobre ela, o que significava que ninguém sabia sobre sua pequena apresentação particular, pelo menos não ainda. Ela sentou-se e começou a organizar os arquivos do dia. Então Melissa apareceu com um sorriso um tanto suspeito. Você tem planos para hoje à noite? A Lisa achou a pergunta estranha. You? Planos? Melissa assentiu com a cabeça. O CEO precisa de alguém para acompanhá-lo em um jantar com um potencial investidor. A Lisa piscou. E por que eu? Porque o investidor pediu para se encontrar com alguém do departamento de análise de projetos, e você era o único disponível. Um arrepio percorreu sua espinha. Espere. Esse CEO de quem você está falando, ele tem cerca de 1,80 metros de altura, um olhar intimidador e um talento incrível para flagrar pessoas dançando na hora errada. Melissa olhou fixamente para ela. É essa. A Lisa queria afundar na cadeira. Não posso ir. Tenho um compromisso. Que compromisso? Preciso alimentar meus peixes. Você tem um peixe? Não, mas eu poderia. Melissa suspirou. Você não tem escolha. Você estará lá às 8. A Lisa passou o resto do dia tentando inventar desculpas, mas quando o relógio marcou 7h30, ela soube que não tinha mais opções. Ela chegou ao restaurante pontualmente às 8 horas, apenas para perceber que era um daqueles lugares caros onde um único prato custava o mesmo que seu aluguel. A iluminação era fraca, o ambiente sofisticado, e os garçons usavam luvas brancas. Ela se sentiu deslocada só de respirar ali. Ethan já estava sentado a uma mesa no canto. Quando a viu, simplesmente ergueu uma sobrancelha, sem demonstrar qualquer surpresa. Ela caminhou até lá e sentou-se. Antes que você diga qualquer coisa, quero deixar claro que estou aqui sob coação. Que bom saber. Vou pedir ao garçom para anotar. Ela pegou o cardápio e deu uma olhada nos preços. Meu Deus, tem um prato aqui que custa mais do que a minha geladeira. Se quiser, pode encomendar. Prefiro ficar com a minha geladeira. Pelo menos ela não some depois de 5 minutos. Ethan fechou o cardápio e a observou por um instante. Você sempre fala tanto assim quando está nervosa? Sim. E quando estou animado, e quando estou entediado, e quando estou bem, basicamente sempre. Percebi. O garçom chegou e anotou os pedidos. A Lisa tentou parecer profissional, mas não conseguiu ignorar o quão ridiculamente à vontade Ethan parecia naquele lugar, enquanto ela ainda estava tentando descobrir como segurar os talheres corretamente. O investidor ainda não havia chegado, deixando apenas os dois presos em um jantar inesperado. Então Ethan começou. Vocês já pensaram em algum apelido novo para os relatórios? Estou me controlando, mas tenho um gráfico salvo nos meus rascunhos chamado A Montanha Russa do Desespero. Ele balançou a cabeça negativamente, mas pela primeira vez pareceu estar realmente gostando da conversa. O jantar prosseguiu com uma atmosfera surpreendentemente leve. Ethan parecia menos rígido do que o habitual, e a Lisa até começou a relaxar. Mas como sempre, algo tinha que dar errado. Quando o prato principal chegou, a comida parecia deliciosa, mas após a primeira garfada, algo estava errado. Ethan pigarreou e levantou a mão. Você tá bem? Perguntou a Lisa. Ele assentiu com a cabeça, mas seus olhos começaram a lacrimejar. Ethan, você está ficando vermelho. Está sob controle. Você tem alergia a alguma coisa? Ele hesitou antes de responder. Camarão. Um garçom que passava por perto quase deixou cair a bandeja ao ouvir isso. Mas, senhor, seu prato contém camarão. Os olhos de Alisa se arregalaram. Você pediu algo a que é alérgica? Ethan parecia desconfortável. Não reparei. Alisa perdeu a paciência.
Você não percebeu? Como é que alguém alérgico não se dá conta de que está pedindo exatamente o que não pode comer? Ele pigarreou. Eu estava distraído. Você poderia ter morrido de distração. O garçom interveio prontamente. Podemos trazer um anti-histamínico para o senhor. Alyssa se levantou. Não precisa. Eu tenho uma na minha bolsa. Ethan olhou para ela, cético. Você carrega remédio para alergia consigo? Gosto de estar preparado, ou simplesmente propenso a acidentes. Ela tirou o remédio do bolso e entregou para ele. Aqui, tome isso, antes que eu tenha que chamar uma ambulância e acabe nas manchetes com o título Estagiário inexperiente mata CEO em restaurante chique. Ethan tomou o comprimido e após alguns minutos a vermelhidão começou a desaparecer. O investidor finalmente chegou, mas o jantar já tinha sido um completo desastre. Ao saírem do restaurante, Ethan suspirou. Bem, esse jantar foi interessante. Sim, aprendi muito. Ele ergueu uma sobrancelha. Como assim? Que você não presta atenção suficiente aos seus pedidos de comida e que eu sou um excelente salvador acidental de CEOs imprudentes. Ele esboçou um leve sorriso. Vou anotar isso no meu próximo relatório. Ela riu. Por favor, liste como plano de prevenção de catástrofes alimentares. Ele balançou a cabeça, mas não pareceu irritado. Boa noite, Alyssa. Boa noite, chefe. Ela se virou e foi embora, mas sentiu que algo havia mudado. Ethan também ficou parado ali por um momento, observando-a partir. Ele ainda não sabia bem o que pensar daquela estagiária desastrada e impossível de ignorar, mas uma coisa era certa. Ela tinha um jeito único de transformar qualquer situação em um verdadeiro espetáculo. Na manhã seguinte, Alyssa chegou ao escritório sentindo-se mais confiante do que nos dias anteriores. Apesar dos desastres ocasionais, ela ainda estava empregada, e por algum motivo desconhecido, Ethan Pfizer parecia não querer jogá-la pela janela. Considerando o jantar da noite passada, em que ela praticamente salvou a vida dele, talvez ele estivesse começando a vê-la de forma diferente. Ela caminhou pelo departamento de análise de projetos e sentou-se à sua mesa, respirando fundo. Estava determinada a ter um dia tranquilo e sem erros. Mas seu plano começou a desmoronar no momento em que Melissa apareceu ao seu lado com uma expressão séria. Você vai trabalhar diretamente com o CEO esta semana. Alyssa piscou algumas vezes, esperando que Melissa caísse na gargalhada e dissesse que era só uma brincadeira, mas sua chefe não pareceu nem um pouco divertida. O que você quer dizer? Ele quer que você revise alguns relatórios do Departamento de Tecnologia e prepare um resumo para ele. Alyssa franziu a testa. Eu? Sim, mas eu sou apenas um estagiário. Ele pediu especificamente por você. O estômago de Alyssa deu um nó. Ethan queria que ela trabalhasse diretamente com ele, depois de tudo o que ela tinha feito nos últimos dias. O que estava acontecendo? Tem certeza de que ele não quer apenas que eu organize os cabos da sala de TI? Positivo. Sem outra opção, ela pegou seu material e dirigiu-se ao andar executivo, onde ficava o escritório do CEO. Ao entrar, ela encontrou Ethan sentado atrás de uma enorme mesa de vidro, folheando um relatório. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Você está aqui pronta para um trabalho sério ou para mais uma cena de comédia? Alyssa apertou os lábios e colocou a pasta sobre a mesa dele. Vou me concentrar para evitar qualquer gafe. Isso deve exigir um esforço monumental. Ela sentou-se e começou a analisar os documentos que Ethan lhe entregou. Para sua surpresa, o trabalho era realmente interessante. Por um tempo, tudo correu relativamente bem. Ele queria que ela resumisse várias propostas para um novo projeto de expansão, destacando seus pontos fortes e fracos. Alyssa conseguiu se concentrar e, uma vez totalmente absorta nos relatórios, chegou a esquecer que ele estava ali. Mas então, como se o universo simplesmente não lhe concedesse um momento de paz, sua caneta escorregou de sua mão e caiu no chão. Ela se abaixou para pegá-lo e, ao fazê-lo, bateu com a cabeça na borda da mesa. O impacto foi forte o suficiente para fazê-la soltar um pequeno grunhido. Ethan olhou para ela por cima dos papéis. Você está bem? Perfeitamente. Só estou testando a resistência da minha testa. Ele suspirou e voltou ao seu relatório, como se já estivesse acostumado com esse tipo de coisa vinda dela. Após algumas horas de trabalho, Ethan finalmente fechou um dos arquivos e olhou para ela. O que você achou dos relatórios? Alyssa folheou suas anotações e começou a explicar. A proposta da equipe de desenvolvimento parece interessante, mas há algumas lacunas no orçamento. Eles estão estimando um custo menor do que o que seria realisticamente necessário para a implementação do projeto. Ele assentiu com a cabeça.
E a outra proposta? A equipe de inovação tem um conceito sólido, mas o cronograma deles é irrealista. Eles esperam uma entrega que ninguém conseguiria cumprir sem dobrar o tamanho da equipe. Ethan analisou as anotações dela por um instante. Você fez um bom trabalho. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Um bom emprego? A Lisa sorriu. Isso foi um elogio? Não se acostume com isso. Ela riu. Vou me lembrar disso para sempre. O resto do dia correu surpreendentemente bem. Mesmo com alguns deslizes ocasionais, a Lisa conseguiu contribuir para as reuniões e organizar as informações de que Ethan precisava. No entanto, havia um problema. Todo o escritório começou a notar que Ethan estava prestando mais atenção nela do que o normal. Os boatos começaram a se espalhar pelos corredores. Durante uma pausa para o café, a Lisa percebeu que seus colegas estavam cochichando enquanto olhavam em sua direção. Você viu? Ele a chamou novamente para revisar os relatórios. De jeito nenhum, o Ethan nunca se interessa por ninguém assim. Você acha que está acontecendo alguma coisa? A Lisa quase derramou o café quando ouviu aquilo. O que eles estavam insinuando? Ela precisava deixar claro que isso não significava nada. Ethan era o seu chefe, e só isso. Mas quanto mais ela tentava ignorar os rumores, mais eles pareciam aumentar. Durante uma reunião do departamento, alguém sugeriu em tom de brincadeira fazer apostas sobre quanto tempo levaria para Ethan e a Lisa ficarem juntos. Sua reação foi imediata. Espera o quê? Melissa tentou disfarçar o sorriso. Não se preocupe, é só uma brincadeira. Uma piada? Isto está se transformando em um reality show. Bem, ninguém nunca viu o CEO agir dessa forma antes. A Lisa enterrou o rosto nas mãos. Ele só está me testando para ver se consigo fazer o trabalho direito. Claro, sem dúvida. Ela olhou para Melissa, que não parecia convencida. O que isso quer dizer? Nada. Só que ele normalmente não testa as pessoas assim. Os rumores continuaram se espalhando e, para piorar a situação, a Lisa começou a notar que Ethan parecia mais relaxado perto dela. Durante as reuniões, ele não apenas ouvia as sugestões dela, mas também fazia perguntas e discutia ideias abertamente. Se ela cometesse um erro, ele não era tão rigoroso com ela quanto era com os outros, e isso só alimentava ainda mais os boatos. Certa tarde, enquanto revisava um arquivo, a Lisa percebeu que Ethan a observava com uma expressão pensativa. O que? Ele ergueu uma sobrancelha. Nada. Só estou curioso para saber como alguém tão caótico pode ser tão eficiente ao mesmo tempo. Ela sorriu. É um dom raro. Ele fechou um dos relatórios e recostou-se na cadeira. Tenho que admitir, você trouxe um pouco de energia para o escritório. Ela cruzou os braços. Você está dizendo que eu sou um furacão? Sim, mas um furacão que de alguma forma organiza arquivos em meio à destruição. Ela riu. Veja-os está agora. Sim, vou considerar isso um elogio. Parecia uma conversa normal, mas para os funcionários do escritório, que estavam acostumados com o comportamento sério e reservado de Ethan, foi praticamente uma apresentação ao vivo. Cada conversa entre os dois era analisada com a mesma empolgação de um jogo de campeonato. A Lisa não tinha certeza do que era mais estranho, a fofoca ou o fato de que, de alguma forma, Ethan parecia não se importar com isso. Ela se perguntou se ele sequer percebia o quanto as pessoas estavam falando. Se percebia, parecia determinado a ignorar que era exatamente o que ela deveria estar fazendo. Mas por algum motivo era difícil ignorar o jeito como ele a olhava às vezes, como se estivesse tentando decifrar algo que nem ele mesmo conseguia explicar direito. E só isso já bastava para deixá-la inquieta. A Lisa estava acostumada a ser o centro das atenções no escritório, mas nada poderia tê-la preparado para o nível de especulação que tomou conta da empresa depois daquela semana. A simples presença dela no andar da diretoria foi suficiente para que os funcionários trocassem olhares desconfiados. Sempre que saía do escritório do CEO, ela ouvia sussurros nos corredores e sorrisinhos discretos escondidos atrás das telas dos computadores. Ela tentou ignorar e estava lá para trabalhar, não para alimentar fofocas, mas algumas conversas eram impossíveis de ignorar. Ouvi dizer que o CEO vai se casar. A Lisa quase se engasgou com o café. O quê? Os dois funcionários que estavam conversando pararam imediatamente ao perceberem que ela estava por perto. Ah, você não sabia? A Lisa piscou. Não, e acho que não sou a única. Bem, aparentemente é um casamento arranjado, um contrato entre famílias ricas ou algo do gênero. A Lisa cruzou os braços. Isso parece coisa de novela. Mas faz sentido. Ethan é muito reservado. Ele nunca foi visto em um relacionamento público. A Lisa permaneceu em silêncio. Não era da sua conta, é claro.
Mas por algum motivo, o pensamento a deixava inquieta. O resto do dia se arrastou, sua produtividade despencou e toda vez que tentava se concentrar nos relatórios, sua mente voltava para a suposta noiva misteriosa de Ethan. Ao final do dia, ela decidiu que só havia uma maneira de obter respostas. Quando bateu à porta do escritório do CEO e entrou, encontrou Ethan, como sempre, concentrado em um relatório. Ele ergueu os olhos por um segundo antes de voltar ao trabalho. Aconteceu alguma coisa? A Lisa respirou fundo e foi direto ao ponto. Você está noivo? Ethan parou de escrever. Houve um longo silêncio antes que ele lentamente pousasse a caneta e se recostasse na cadeira, observando-a com uma expressão curiosa. O que te faz pensar isso? Ela cruzou os braços. O escritório inteiro está falando sobre isso. Ele suspirou, massageando as têmporas. Fofocas de escritório se espalham mais rápido que e-mails. Então não é verdade? Ethan hesitou um segundo a mais do que ela gostaria. Depende do ponto de vista. Alyssa franciu a testa. Essa é uma maneira muito sofisticada de dizer talvez. Ele esboçou um leve sorriso, como se achasse tudo aquilo engraçado. E se fosse verdade, isso mudaria alguma coisa para você. Ela piscou, pega de surpresa pela pergunta. Não, é que... Ela não sabia como terminar a frase. Ethan observou a reação dela por um instante. Depois voltou ao seu relatório como se a conversa tivesse terminado. Oferta procura, acho que você já tem a sua resposta. A Lisa saiu do escritório sem ter muita certeza do que estava sentindo. Se fosse verdade, por que ele simplesmente não diria? E por que a ideia de ele estar noivo a incomodava tanto? No dia seguinte, os rumores sobre seu noivado só se intensificaram. Alguns diziam que a noiva era uma socialite de uma família influente, enquanto outros insistiam que se tratava de uma misteriosa empresária estrangeira. A Lisa tentou ignorar, mas seu cérebro não a deixou. E antes que percebesse, ela se viu dando conselhos amorosos para Ethan. Tudo começou de forma inocente. Se vocês estão mesmo noivos, você deveria planejar algo romântico para surpreendê-la. Ethan, que estava revisando um contrato, parou no meio da frase e olhou para ela. Com licença? Estou falando sério. Você não parece ser o tipo de pessoa que se preocupa com essas coisas, mas as mulheres gostam de gestos inesperados. Isso é um fato comprovado ou apenas mais uma de suas teorias espontâneas? Senso comum. Ele fechou o contrato e cruzou os braços. E que tipo de gesto inesperado você recomendaria? Um jantar especial, algo bem pensado, com um toque pessoal. Ele ficou em silêncio por um instante. Um jantar, então. Sim, mas não qualquer jantar. Tem que demonstrar que você realmente se importa. Ethan apoiou o queixo na mão e a observou pensativamente. Tudo bem, vou planejar um jantar. A Lisa sentiu um aperto no peito, mas forçou um sorriso. Que ótimo. No dia seguinte, ela ouviu por acaso um grupo de funcionários conversando sobre um jantar que Ethan supostamente havia planejado para aquela noite. Ela sentiu um aperto no estômago. Afinal, fora ela quem sugerira aquilo. Foi isso. O CEO da empresa ia sair para um jantar romântico com sua misteriosa noiva, e a culpa era toda dela. E então, sem pensar duas vezes, ela decidiu que precisava ver com os próprios olhos. Ela pegou um táxi e discretamente dirigiu-se ao restaurante que haviam mencionado. Assim que chegou, encontrou uma mesa reservada com um jantar elaborado à sua espera. Mas algo estava errado. A mesa estava vazia. E então ela sentiu alguém se aproximando por trás. Alyssa. Ela se virou e encontrou Ethan parado ali com uma expressão que misturava divertimento e incredulidade. O que você está fazendo aqui? Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta razoável lhe veio à mente. Eu ouvi falar do jantar e... Ele ergueu uma sobrancelha. E decidiu me seguir? Eu só queria ter certeza de que estava tudo bem. Ele cruzou os braços. Muito bem, então, diga-me, onde está minha noiva? A Lisa piscou. Eu é que deveria estar te perguntando isso. Ethan suspirou, pegou um guardanapo e o colocou sobre a mesa vazia. Não há noiva. Ela parou abruptamente. O quê? Ele apontou para a mesa vazia. Este era o jantar especial que você sugeriu. A Lisa sentiu o rosto queimar. Você estava me provocando esse tempo todo? Ethan esboçou um sorriso discreto. Queria ver até onde você iria com essa história. Ela queria afundar no chão. Não acredito nisso. Ele pegou o cardápio e olhou para ela. Já que você está aqui, podemos muito bem jantar de verdade. Ela hesitou.
mas então percebeu que no fundo sentia alívio por ele não estar noivo. Ele só queria provocá-la, e por algum motivo esse pensamento a fez sorrir. A Lisa ainda estava tentando assimilar a revelação de que a história do noivado não passava de uma brincadeira de Ethan. O que a deixou ainda mais confusa foi que ele parecia estar gostando da reação dela, como se estivesse esperando para ver o que ela faria em seguida. Ela sentou-se lentamente, ainda um pouco em choque. Então tudo isso foi apenas um teste? Ethan folheou o cardápio calmamente. Não é exatamente um teste, mas fiquei curioso para ver o que você faria se achasse que eu estava realmente noivo. Ela estreitou os olhos. E o que você aprendeu com isso? Ele a encarou por um instante antes de responder. Que você não lida muito bem com a curiosidade. A Lisa bufou e pegou o cardápio, tentando se concentrar na comida. Mas seu coração ainda estava acelerado. Não porque ele a tivesse enganado, mas porque, por algum motivo, ela se sentia incrivelmente aliviada por saber que ele não estava noivo de ninguém. O garçom veio anotar os pedidos e a Lisa tentou agir normalmente. Já que estou aqui, posso muito bem aproveitar, mas só para você saber, ainda estou brava com você. Ethan deu um pequeno sorriso irônico. Rustou. O jantar começou de forma tranquila, com conversas sobre trabalho e os desafios do projeto que estavam analisando. A Lisa percebeu que, quando Ethan não estava agindo como CEO intimidador, ele podia ser uma companhia agradável. Diga-me uma coisa, disse ela, cortando um pedaço da sua refeição. Por que ninguém parece saber nada sobre a sua vida pessoal? Você mantém esse ar de mistério que deixa as pessoas loucas de curiosidade. Ele pousou os talheres e deu-lhe um pequeno sorriso cúmplice, porque quanto menos as pessoas souberem sobre você, menos terão para especular. Bem, funcionou, mas também gerou uma quantidade absurda de boatos. As pessoas sempre gostam de inventar histórias quando não têm respostas. A Lisa sorriu. Acho que é por isso que eles adoram fofocar tanto sobre nós. Ethan a observou por um instante antes de responder. E o que você acha dessa história? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Que história? Aquela que estão criando sobre nós. Ela engoliu em seco. Bem, é só uma história, né? Ele assentiu lentamente com os olhos ainda fixos nos dela. Se você diz. Um breve silêncio pairou no ar e a Lisa sentiu a necessidade de mudar de assunto antes que o jantar tomasse um rumo para o qual ela não estava preparada. Então você tem algum hobby? Algo que você faça fora do trabalho? Ethan pensou por um instante. Eu gosto de cozinhar. Os olhos dela se arregalaram. Você está brincando. Ele balançou a cabeça. É uma das poucas vezes em que consigo me concentrar em algo sem ser interrompido por e-mails e reuniões. A Lisa sorriu. Nunca imaginei você numa cozinha. Aposto que você usa um avental super formal e só cozinha pratos dignos de um restaurante 5 estrelas. Ele deu de ombros. Gosto de pratos simples. O importante é o sabor. Então isso significa que vocês fazem macarrão instantâneo gourmet? Ele deu uma risadinha discreta. Nunca tentei, mas agora estou curioso para ver se isso existe mesmo. Ela riu sinceramente. Eu posso te ensinar. O jantar transcorreu com uma conversa inesperadamente leve. Ao terminarem a refeição, Ethan chamou o garçom para pagar, mas a Lisa o interrompeu. Eu devo pagar a minha parte. Ele ergueu uma sobrancelha. Quem te arrastou para cá, afinal? Ela revirou os olhos. Você fez isso. Então deixe-me pagar. Ela suspirou, mas não discutiu. Quando saíram do restaurante, a noite estava fria, e a Lisa cruzou os braços, lamentando não ter trazido um casaco. Ethan percebeu, e sem dizer uma palavra, tirou o próprio casaco e o colocou sobre os ombros dela. Ela piscou surpresa. Você não precisa fazer isso. Você está tremendo. Ela baixou a cabeça e segurou a jaqueta, sentindo o cheiro dele no tecido. Obrigada. Eles caminharam juntos em silêncio até o estacionamento. Quando chegaram ao carro de Ethan, ele se encostou na porta e olhou para ela. Se preciso confessar uma coisa. Ela olhou para ele. O quê? Você tem um talento natural para bagunçar tudo ao seu redor. Ela riu. Isso é um elogio ou uma crítica? Um pouco de ambos. Ela desviou o olhar, sorrindo. E você tem um talento natural para me deixar sem palavras. Ele abriu a porta do carro para ela e a Lisa entrou, ainda segurando a jaqueta sobre os ombros. A viagem de volta foi silenciosa, mas o silêncio entre eles não era constrangedor.
Pelo contrário, pela primeira vez, ambos pareciam à vontade apenas por compartilharem o mesmo espaço. Quando Ethan estacionou em frente ao prédio dela, a Lisa hesitou antes de sair. Obrigada pelo jantar. Ele assentiu com a cabeça. Foi mais interessante do que eu esperava. Ela sorriu. Espero que isso seja um elogio. Ele não respondeu, apenas observou enquanto ela saía do carro. Ela devolveu a jaqueta, mas antes de fechar a porta, inclinou-se levemente em sua direção. Boa noite, Ethan. Ele hesitou por um instante antes de responder. Boa noite, Alisa. Ela fechou a porta e entrou no prédio, sentindo que algo havia mudado naquela noite, mas não tinha certeza do que. Após o jantar inesperado com Ethan, Alisa tentou retomar sua rotina normal de trabalho, mas algo parecia diferente. Ela não conseguia dizer se era apenas sua percepção ou se algo realmente havia mudado na maneira como ele a tratava. Os olhares que ele lhe lançava ao passar pelo departamento dela eram sutis, mas estavam lá. Antes, Ethan apenas demonstrava curiosidade pelo comportamento dela. Agora parecia que ele estava analisando algo mais profundo. E para piorar a situação, os rumores no escritório ficaram ainda mais fortes. Cada vez que a Lisa caminhava pelo corredor, ela conseguia ouvir os sussurros ficando mais altos. Não era apenas o fato de ela trabalhar diretamente com Ethan que chamava a atenção das pessoas. Agora todos estavam falando sobre o jantar. Eles haviam descoberto. Durante a pausa para o café, Melissa aproximou-se dela com um sorriso travesso. Então você e o CEO estão namorando? A Lisa quase deixou cair a xícara. O quê? Não. Melissa riu. Tudo bem, eu acredito em você. Mas metade do escritório não acredita. Fui ao restaurante por acaso, só isso. Claro. E por acaso ele estava esperando por você com uma mesa reservada. A Lisa revirou os olhos. Você está piorando as coisas. Melissa inclinou-se para a frente, curiosa. Mas na verdade, o que realmente aconteceu? A Lisa suspirou. Ele me enganou com aquele boato de noivado. Disse que ia sair para um jantar especial, e eu fui conferir. Os olhos de Melissa se arregalaram. Você foi atrás dele? Não foi isso. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Melissa deu um sorriso irônico. E o que aconteceu? Alissa hesitou. Ele disse que nunca houve nenhuma noiva. Melissa pareceu pensar por um instante. Então ele só queria ver o que você faria. Sim. Melissa riu. Ele é inteligente. Alissa bufou. Ou ele simplesmente gosta de me enlouquecer. Ou ambos. Antes que a Lisa pudesse responder, um funcionário do andar executivo apareceu e se aproximou deles. Alissa Martin? Ela se virou, surpresa. Sim? O Sr. Freezer quer vê-lo em seu escritório agora. Um arrepio percorreu sua espinha. Agora? Sim. Ela trocou um olhar com Melissa que ergueu as sobrancelhas, visivelmente animada com o desenrolar da situação. A Lisa respirou fundo e dirigiu-se ao elevador, preparando-se mentalmente para o que quer que viesse. Ao entrar no escritório de Ethan, ela o encontrou em sua mesa, como sempre, revisando documentos. Ele ergueu os olhos ao vê-la. Feche a porta. Ela obedeceu e sentou-se em frente a ele. Aconteceu alguma coisa? Ele entrelaçou os dedos e a encarou por um instante antes de falar. Tenho uma proposta para você. Ela piscou. Isso não parece nada assustador. Ele ignorou o comentário. Preciso de uma acompanhante para um evento corporativo amanhã à noite. Ela piscou novamente sem acreditar no que acabara de ouvir. Você está me convidando para ser seu par em um evento? Sim. A Lisa soltou uma risada nervosa. Será que isso é algum tipo de armadilha? Você sabe que não é. Ela cruzou os braços. Por que eu? Porque preciso de alguém que não seja chato. A Lisa inclinou a cabeça. Isso foi um elogio ou um insulto? Apenas uma observação. Ela respirou fundo. Nendo, não sei se isso é uma boa ideia. O escritório já está cheio de boatos. Se eu aparecer com você em um evento, já vão estar noivas amanhã. Isso te incomoda? Ela hesitou antes de responder. Me incomoda que as pessoas tirem conclusões precipitadas. Ethan recostou-se na cadeira. Então vá e prove que eles estão errados. A Lisa percebeu que ele não era o tipo de pessoa que aceitava recusas facilmente. Isso é uma ordem?
Não, mas se você disser não, terei que escolher alguém do conselho. E sinceramente, prefiro conversar com você do que com qualquer um deles. Ela ficou surpresa com a honestidade dele. Você acabou de admitir que gosta da minha companhia? Ele esboçou um leve sorriso. Admito que você não é entediante. Ela refletiu por um instante. Que tipo de evento é este? Uma reunião de negócios. Ela pensou um pouco mais. Nada muito formal. Tudo bem, mas com uma condição. Ethan ergueu uma sobrancelha. O que foi? Você não pode me deixar sozinha lá. Então você quer que eu fique por perto? Ela revirou os olhos. Significa apenas que não quero ser jogada em um mar de estranhos. Ele assentiu com a cabeça. Fechado. A Lisa saiu da sala com a sensação de estar entrando em algo muito mais complicado do que havia imaginado. No dia seguinte, ela passou horas tentando encontrar a roupa perfeita para o evento. Ela queria ter uma aparência profissional, mas não excessivamente formal. Quando finalmente chegou ao local, encontrou Ethan à sua espera na entrada. Como sempre, ele estava impecável, mas havia algo diferente. Ele a olhava de um jeito que ela não conseguia explicar. Ela parou ao lado dele, pronto para encarar a noite? Ele esboçou um leve sorriso. Sempre. E juntos entraram no evento. A Lisa tinha certeza de que nada naquela noite seria previsível. O salão de eventos era grandioso, com enormes lustres de cristal e mesas perfeitamente arranjadas. O tipo de lugar que deixava claro que a Lisa não pertencia àquele ambiente. Ela olhou em volta, tentando parecer à vontade. Homens e mulheres em trajes elegantes circulavam com taças de vinho na mão, discutindo investimentos e estratégias de mercado como se fossem tão simples quanto a previsão do tempo. Ethan, por outro lado, parecia completamente à vontade. Assim que entraram, várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo, e ele respondeu com acenos educados e breves conversas. A Lisa tentou manter a compostura enquanto o seguia, mas sentia todos os olhares sobre ela. E para piorar a situação, sabia exatamente o que aqueles olhares significavam. Todos estavam tentando descobrir quem ela era e por que estava ao lado do CEO da Dax Corp. Você está bem? Perguntou Ethan, baixando a voz enquanto se inclinava levemente em direção a ela. Ela respirou fundo e respondeu sem olhar para ele. Tenho a sensação de que alguém está prestes a me investigar e descobrir que sou apenas uma estagiária que derrama café nos relatórios. Ele reprimiu um sorriso. Você subestima sua capacidade de se destacar. Ela soltou uma risada seca. Não sei se isso é um elogio ou um aviso. Ethan estava prestes a responder quando uma mulher elegante se aproximou deles. Ethan, querido, faz tanto tempo. A Lisa observava a interação com curiosidade. A mulher parecia muito mais próxima de Ethan do que os outros convidados. Ele sorriu, embora sua expressão permanecesse profissional. Olivia, boa noite. A mulher voltou seu olhar para a Lisa, avaliando-a com um brilho de interesse nos olhos. E quem é esta? Ethan manteve a expressão neutra. Alyssa Martin, minha convidada desta noite. A Lisa prendeu a respiração, sentindo o peso daquela apresentação. Olivia continuava sorrindo, mas sua curiosidade claramente havia aumentado. Um convidado, hein? Itocente, Itofsa. A Lisa ofereceu um sorriso educado. Prazer em conhecê-la, Olivia. O prazer é todo meu. A mulher manteve os olhos em Alyssa por um instante antes de voltar a atenção para Ethan. Vejo que seu gosto por surpresas permanece inalterado. Ethan não respondeu. Ele apenas esboçou um leve sorriso. Assim que Olivia se afastou, Alyssa soltou um suspiro de alívio. Quem era aquela? Olivia Weston, investidora. E o que foi aquilo? Parecia que ela estava me examinando com visão de raio-x. Ela gosta de entender o que está acontecendo ao seu redor. Alyssa estreitou os olhos. Então isso significa que ela está tentando descobrir o que está acontecendo entre nós. Ethan olhou para ela com um sorriso discreto. E você acha que está acontecendo alguma coisa? Ela abriu a boca e a fechou em seguida. Não queria dizer nada que pudesse ser mal interpretado. Antes que ela pudesse formular uma resposta inteligente, um grupo de empresários se aproximou de Ethan para conversar. Alyssa aproveitou a oportunidade para se afastar discretamente. Ela precisava de um momento para respirar. Ela caminhou até a mesa de bebidas e pegou um suco. Enquanto tomava um gole, ouviu uma voz masculina ao seu lado. Você é a mulher do momento. Ela se virou e viu um homem alto,
vestindo um terno impecavelmente alinhado, olhando para ela com um sorriso intrigado. Com licença. Todos aqui estão tentando descobrir quem você é. Ela deu um sorriso educado. Não há muito o que descobrir. É difícil de acreditar quando você aparece com Ethan Pfizer. Ela estreitou os olhos. Você o conhece bem? Sei o suficiente para saber que ele geralmente não leva acompanhante a eventos. Ela tomou outro gole de suco e olhou em volta como se procurasse uma distração. E quem é você? Desculpe, onde estão meus modos? Ele estendeu a mão. Logan Pierce. Eu trabalho no setor de tecnologia. Ela apertou a mão dele. Alice Martin, estagiária na DaxCorp. Ele piscou surpreso. Estagiário? Certo. Ela não teve tempo de processar essa informação, porque no instante seguinte, Ethan apareceu ao lado deles com uma expressão séria. Perforar. Pum. Os dois trocaram um olhar tenso, como se houvesse um passado complicado entre eles. A Lisa sentiu imediatamente a mudança na atmosfera. Vocês dois já se conhecem? Logan manteve o sorriso. Digamos apenas que já trabalhamos em lados opostos algumas vezes. Ethan não desviou o olhar, e ainda fazemos isso. A Lisa achou melhor ficar de fora daquela conversa. Logan pegou uma taça de vinho da mesa e olhou para ela. Foi um prazer conhecê-la, Alisa. Espero que nos encontremos novamente. Então, lançando um último olhar para Ethan, ele se afastou. Alisa permaneceu em silêncio por um momento antes de se virar para Ethan. O que foi isso? Não precisa se preocupar com nada. É evidente que você não gosta dele. Alisa tinha certeza de que nada naquela noite seria previsível. O salão de eventos era grandioso, com enormes lustres de cristal e mesas perfeitamente arranjadas, o tipo de lugar que deixava claro que Alisa não pertencia àquele ambiente. Ela olhou em volta, tentando parecer à vontade. Homens e mulheres em trajes elegantes circulavam com taças de vinho na mão, discutindo investimentos e estratégias de mercado como se fossem tão simples quanto a previsão do tempo. Ethan, por outro lado, parecia completamente à vontade. Assim que entraram, várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo, e ele respondeu com acenos educados e breves conversas. Alisa tentou manter a compostura enquanto seguia, mas sentia todos os olhares sobre ela. E para piorar a situação, sabia exatamente o que aqueles olhares significavam. Todos estavam tentando descobrir quem ela era e por que estava ao lado do CEO da DaxCorp. Você está bem? Perguntou Ethan, baixando a voz enquanto se inclinava levemente em direção a ela. Ela respirou fundo e respondeu sem olhar para ele. Tenho a sensação de que alguém está prestes a me investigar e descobrir que sou apenas uma estagiária que derrama café nos relatórios. Ele reprimiu um sorriso. Você subestima sua capacidade de se destacar. Ela soltou uma risada seca. Parto, não sei se isso é um elogio ou um aviso. Ethan estava prestes a responder quando uma mulher elegante se aproximou deles. Ethan, querido, faz tanto tempo. Alisa observava a interação com curiosidade. A mulher parecia muito mais próxima de Ethan do que os outros convidados. Ele sorriu, embora sua expressão permanecesse profissional. Olivia, boa noite. A mulher voltou seu olhar para Alisa, avaliando-a com um brilho de interesse nos olhos. E quem é esta? Ethan manteve a expressão neutra. Alisa Martin, minha convidada desta noite. Alisa prendeu a respiração, sentindo o peso daquela apresentação. Olivia continuava sorrindo, mas sua curiosidade claramente havia aumentado. Um convidado, hein? Interessante. Alisa ofereceu um sorriso educado. Prazer em conhecê-la, Olivia. O prazer é todo meu. A mulher manteve os olhos em Alisa por um instante antes de voltar a atenção para Ethan. Vejo que seu gosto por surpresas permanece inalterado. Ethan não respondeu. Ele apenas esboçou um leve sorriso. Assim que Olivia se afastou, Alisa soltou um suspiro de alívio. Quem era aquela? Olivia Weston, investidora. E o que foi aquilo? Parecia que ela estava me examinando com visão de raio-x. Ela gosta de entender o que está acontecendo ao seu redor. Alisa estreitou os olhos. Então isso significa que ela está tentando descobrir o que está acontecendo entre nós. Ethan olhou para ela com um sorriso discreto. E você acha que está acontecendo alguma coisa?
Ela abriu a boca e a fechou em seguida. Não queria dizer nada que pudesse ser mal interpretado. Antes que ela pudesse formular uma resposta inteligente, um grupo de empresários se aproximou de Ethan para conversar. A Lisa aproveitou a oportunidade para se afastar discretamente. Ela precisava de um momento para respirar. Ela caminhou até a mesa de bebidas e pegou um suco. Enquanto tomava um gole, ouviu uma voz masculina ao seu lado. Você é a mulher do momento. Ela se virou e viu um homem alto vestindo um terno impecavelmente alinhado, olhando para ela com um sorriso intrigado. Com licença? Todos aqui estão tentando descobrir quem você é. Ela deu um sorriso educado. Não há muito o que descobrir. É difícil de acreditar quando você aparece com Ethan Pfizer. Ela estreitou os olhos. Você o conhece bem? Sei o suficiente para saber que ele geralmente não leva acompanhante a eventos. Ela tomou outro gole de suco e olhou em volta como se procurasse uma distração. E quem é você? Desculpe, onde estão meus modos? Ele estendeu a mão. Logan Pierce. Eu trabalho no setor de tecnologia. Ela apertou a mão dele. Alyssa Martin, estagiária na Dax Corp. Ele piscou, surpreso. Estagiário? Turtle. Ela não teve tempo de processar essa informação porque no instante seguinte Ethan apareceu ao lado deles, com uma expressão séria. Perfumer. Os dois trocaram um olhar tenso, como se houvesse um passado complicado entre eles. A Lisa sentiu imediatamente a mudança na atmosfera. Vocês dois já se conhecem? Logan manteve o sorriso. Digamos apenas que já trabalhamos em lados opostos algumas vezes. Ethan não desviou o olhar. E ainda fazemos isso. A Lisa achou melhor ficar de fora daquela conversa. Logan pegou uma taça de vinho da mesa e olhou para ela. Foi um prazer conhecê-la, Alyssa. Espero que nos encontremos novamente. Então, lançando um último olhar para Ethan, ele se afastou. A Lisa permaneceu em silêncio por um momento antes de se virar para Ethan. O que foi isso? Não precisa se preocupar com nada. É evidente que você não gosta dele. Finalmente, Alyssa respirou fundo e sorriu. Acho que devo me preparar para mais um capítulo desta novela corporativa. Ethan deu um sorriso irônico. Você faz parte disso há muito tempo. Ela se levantou, ainda processando a conversa. Não se preocupe, Ethan. Eu não vou a lugar nenhum. Ele assentiu com a cabeça e pela primeira vez pareceu relaxar um pouco. A Lisa saiu do escritório de Ethan com o coração acelerado. O que antes era uma brincadeira de provocações e mal-entendidos, agora parecia muito mais sério. Logan Pierce não estava apenas tentando recrutá-la, ele queria usá-la contra Ethan. E a pergunta que não lhe saía da cabeça era por quê. O resto do dia se arrastou. A Lisa tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos insistiam em voltar à conversa com Ethan. Ele parecia mais preocupado do que ela jamais o vira antes, como se pela primeira vez algo tivesse realmente escapado ao seu controle. E por algum motivo, isso a incomodou. Já era tarde quando ela percebeu que ainda estava no escritório. A maioria das pessoas já tinha ido embora e apenas algumas luzes permaneciam acesas. Então ela ouviu um barulho. Quando ela se virou, viu Ethan parado na porta, observando-a. Você ainda está aqui? Perguntou ele. Ela sorriu, tentando aliviar o clima. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Eu tinha alguns documentos para revisar, mas parece que você também perdeu a noção do tempo. Ela suspirou e recostou-se na cadeira. Eu só precisava espairecer. Ethan ficou em silêncio por um momento antes de se aproximar e sentar na cadeira ao lado dela. Quer conversar? Ela sorriu, surpresa com o tom dele. Isso é um convite para desabafar? Só se você quiser. Ela o encarou por um instante, tentando entender por que aquele homem, que sempre parecera tão distante, agora parecia disposto a ouvi-la. É sobre tudo, disse ela finalmente. O evento, os rumores, Logan. Nem sei como vim parar aqui. Ethan assentiu lentamente. A verdade é que você sempre esteve no centro de tudo, mesmo sem perceber. Isso não me faz sentir melhor. Ele esboçou um leve sorriso, mas isso significa que você não é tão invisível quanto pensa. Ela respirou fundo e baixou o olhar. Você ficou realmente preocupado quando Logan me ofereceu o emprego, não é? Ele hesitou por um segundo antes de responder. Sim. Por quê? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Porque eu sei do que ele é capaz. Ela franziu a testa.
Você fala como se ele fosse algum tipo de vilão de filme. Ethan soltou uma risadinha baixa. Não é um vilão, mas joga pra ganhar. E descobriu algo sobre você que pode usar contra mim. A Lisa piscou. E o que exatamente ele descobriu? Ele sustentou o olhar dela por um longo momento antes de responder, que você é importante para mim. O coração de Alisa deu um salto. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ethan manteve os olhos fixos nela, esperando. Ela sentiu o rosto esquentar. Você está brincando? Ele balançou a cabeça. Nunca estive tão sério. Um silêncio se instalou entre eles, repleto de algo que Alisa não conseguia definir. Finalmente, Ethan se levantou e colocou as mãos nos bolsos. Tartar, eu te levo para casa. Ela hesitou por um segundo, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos minutos, mas por algum motivo ela não queria ficar sozinha. Ok. Eles saíram do escritório juntos. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, parecia que algo finalmente havia mudado. E pelo menos a Lisa sabia que depois daquela noite, nada seria como antes. O silêncio entre a Lisa e Ethan, naquela noite, falou mais alto do que qualquer conversa. Algo havia mudado entre eles, e ela sabia que não podia mais ignorar isso. O problema era, o que ela deveria fazer com essa nova constatação? Os dias seguintes foram estranhamente normais, o que só fez aumentar a tensão entre eles. Ethan não mencionou Logan novamente, nem o ocorrido, nem nada do que ele havia lhe contado naquela noite no escritório. Mas a Lisa percebeu os olhares, os momentos em que ele hesitava antes de sair de seu escritório, como se estivesse prestes a dizer algo, mas mudasse de ideia. Até que um dia aconteceu. A Lisa estava no meio do seu trabalho, organizando um relatório, quando recebeu um e-mail sem assunto. Você pode me encontrar no terraço em 10 minutos? Ela franziu a testa. Não era algo que ela costumava receber, especialmente não de Ethan. Mas por algum motivo, o coração dela começou a bater mais rápido. Ela tentou agir naturalmente ao sair do escritório e dirigir-se ao terraço. Ao abrir a porta, o vento frio bateu em seu rosto, e então ela viu Ethan parado ali, de costas para ela, olhando para a cidade. Você me ligou? Perguntou ela, hesitante. Ele se virou lentamente e pela primeira vez, a Lisa percebeu que ele parecia nervoso. Sim. Ela cruzou os braços. Muito bem, o que está acontecendo? Ele respirou fundo e deu um passo à frente. Passei os últimos dias tentando encontrar a melhor maneira de dizer isso. Ela franziu a testa. Dizer o quê? E então, antes que ela pudesse reagir, Ethan enfiou a mão no bolso e se ajoelhou. O coração de Alisa parou. Literalmente parou. O que você está fazendo? Ele segurava uma pequena caixa preta na mão e a abriu, revelando um anel de diamantes que brilhava à luz do sol. Estou te pedindo em casamento. A Lisa piscou, e depois piscou de novo. Você bateu a cabeça em algum lugar? Ethan riu, mas sua expressão permaneceu séria. Não. Isso é algum tipo de piada? Alissa, ela cobriu o rosto com as mãos por um segundo antes de olhar para ele novamente. Ethan, você tem certeza disso? Ele pegou na mão dela. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A Lisa sentiu uma onda de emoção a invadir. Mas por quê? Ele sorriu suavemente. Porque você me faz rir. Porque você me desafia. Porque desde que você entrou na minha vida, tudo ficou mais interessante. Ela soltou uma risada nervosa. Isso soa mais como uma oferta de emprego do que um pedido de casamento. Ele balançou a cabeça rindo também. Alisa Martin, você quer casar comigo? Ela olhou para ele ainda atônita, depois para o anel, e de repente soube a resposta. Sim. Ethan sorriu, colocou o anel no dedo dela, e num movimento rápido, levantou-se e puxou-a para um beijo que quase a fez perder as pernas. Os funcionários do escritório, que se reuniram discretamente para assistir da porta de vidro do terraço, irromperam em vivas e aplausos. Alisa se afastou de Ethan o suficiente para olhar para seus colegas de trabalho, horrorizada. Vocês estavam assistindo? Melissa sorriu. Claro, este é um evento histórico. Ethan apenas riu, mantendo Alisa por perto. Acho que agora não há mais dúvida sobre os rumores. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Sim, mas pelo menos desta vez os rumores são verdadeiros. O casamento aconteceu alguns meses depois, e foi exatamente como Alisa jamais imaginara que seria. Perfeito.
Ela nunca sonhara com um casamento luxuoso, mas Ethan insistiu que queria algo memorável, então eles encontraram um meio termo. Foi uma cerimônia ao ar livre com decoração elegante, porém simples. Flores brancas e luzes suaves criaram uma atmosfera acolhedora e encantadora. Alisa usava um vestido simples, porém deslumbrante, e sentia como se toda a sua vida a tivesse levado até aquele momento. Enquanto caminhava pelo corredor em direção a Ethan, seu coração acelerou mais do que nunca. Ele estava lá esperando por ela com aquele olhar que fazia tudo valer a pena. Os votos foram sinceros e, claro, tiveram um toque de humor. Quando chegou a vez de Alisa, ela segurou a mão de Ethan e disse: "Prometo te amar nos dias bons e nos dias ruins. Prometo sempre carregar um comprimido para alergia caso você peça camarão sem perceber." Todos riram, inclusive Ethan. Ele sorriu antes de responder: "E prometo te amar em todos os momentos, mesmo quando você decidir reorganizar minha gaveta de canetas sem minha permissão." A plateia caiu na gargalhada. Quando finalmente disseram o tão esperado sim e se beijaram, Alisa sentiu como se o mundo inteiro tivesse desaparecido por um instante. Agora eles eram oficialmente marido e mulher, e nada poderia ser melhor do que isso. Ou pelo menos era o que ela pensava. Um ano depois, a vida era completamente diferente. Alisa e Ethan estavam casados, felizes e equilibrando perfeitamente o trabalho e a vida pessoal. E então veio a notícia que mudaria tudo. Alisa encarou o teste de gravidez por um longo momento. Piscou, respirou fundo e olhou novamente. O resultado não havia mudado. Ela estava grávida. Seu coração disparou. Como ela contaria para Ethan? Ele chegaria do trabalho em poucos minutos e ela sabia que não conseguiria manter o segredo por muito tempo. Então ela decidiu fazer isso da maneira mais criativa possível. Quando Ethan chegou em casa, encontrou Alisa sentada no sofá com um envelope nas mãos. "O que é isto?" perguntou ele, tirando o casaco e sentando-se ao lado dela. Ela sorriu e entregou-lhe o envelope. Uma pequena surpresa. Ele abriu e retirou um pedaço de papel. Ele leu em voz alta: "Parabéns, você foi promovido a papai." Ele piscou algumas vezes, tentando processar a informação, e então olhou para ela com os olhos arregalados. Você tá falando sério? Alisa assentiu com a cabeça, mordendo o lábio, tentando conter suas emoções. Então Ethan a puxou para um abraço apertado. "Não consigo acreditar." Ela riu, sentindo lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. "Eu também não acreditei até conferir o teste 3 vezes." Ele se afastou o suficiente para segurar o rosto dela entre as mãos e a beijou suavemente. "Você me fez o homem mais feliz do mundo." Alisa sorriu, sentindo o coração transbordar de felicidade. "Bom, é melhor você se preparar. Parece que nossa vida está prestes a ficar ainda mais louca." Ethan deu uma risadinha. "Ouça esperar por isso." Ela o abraçou novamente, sentindo-se completa de uma forma que jamais imaginara ser possível. E naquele momento ela soube com certeza, seu caos havia encontrado um lar. E o nome dele era Ethan Fizer.